da Bíblia. Convido os irmãos, aqueles que quiserem e puderem, abrir as suas palavras no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos 23, nós vamos ler todo o capítulo, ele é curtinho. Amém, irmãos? Vocês encontraram? Amém. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? É uma passagem bem conhecida. Nós conhecemos o primeiro verso de cor, e é um salmo de Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas antes de ser rei. Ele era pastor de ovelhas e ele sabia do que ele estava falando aqui. Davi, ele conhecia os cuidados que uma ovelha precisa ter. Davi, ele sabia os seus deveres como pastor. E apesar de ele ser pastor e ter o seu rebanho de ovelhas, ele declara ao Senhor que o Senhor é o pastor da vida dele, é o pastor da alma dele, é o pastor do ser dele. Apesar de ele mesmo ser um pastor, ele entende. Davi era um homem que tinha relacionamento com Deus, que tinha intimidade com Deus, e ele sentia, eu creio, esse cuidado de Deus, e por isso ele declarou: o Senhor é o meu pastor. E logo depois que ele declara isso, que o Senhor é o pastor dele, ele diz: de nada terei falta. E eu creio que quando Davi ele fala disso, ele não fala de viver em farturas, mas ele fala de necessidades supridas. Porque um pastor, ele leva as ovelhas ao alimento, à água. Nós vamos ler ao decorrer dos versos. O pastor, ele supre as necessidades daquilo que a ovelha precisa. E Davi, ele diz: eu não terei falta de nada. Se ele está comigo, ele vai me cuidar. Se o Senhor, ele é o pastor da nossa vida, o cuidado dele é uma consequência disso. Nós não precisamos nos preocupar. Nós podemos estar satisfeitos nele, porque ele cuidará de nós. E o mais importante é a presença dele. Ele nunca nos desampara, ele não nos deixa. A presença dele nunca falta. Quando nós somos a sua ovelha, ele cuida de nós. E ele continua dizendo: em verdes pastagens me faz repousar. E aqui nós podemos ver duas coisas: que ele proveu o alimento. Ele diz: em verdes pastagens. Ele leva as ovelhas. O pastor, ele conhece o caminho, ele sabe onde tem bom pasto. Ele leva as ovelhas para este caminho. Mas ele também diz: em verdes pastagens me faz repousar. E algo curioso é que constantemente o Senhor quer nos ensinar a confiar e a descansar nele. Os nossos momentos difíceis, os nossos momentos de tribulação e turbulência, o Senhor quer nos fazer descansar. E isso é difícil. É difícil a gente apenas confiar. Mas quanto mais nós vamos conhecendo o Senhor, entendendo quem Ele é e que Ele cuida da situação, fica mais fácil quando nós nos aproximamos dEle. Descansar em verdes pastos. Descansar até em meio a uma tempestade.
Agora nós lembramos dos discípulos quando eles estavam no mar em meio a uma tempestade, Jesus ele estava dormindo. E os discípulos apavorados, e Jesus dormia. Isso é loucura. Alguém dormindo em meio a uma tempestade. Mas Jesus ele tinha o controle de todas as coisas. E ele queria que os seus discípulos confiassem que ele tem todo o poder. E que mal nenhum iria acontecer porque ele estava ali com eles. Eles precisavam confiar. Tem um louvor que diz: eu aprendi a dormir no meio da tempestade. O teu amor me ensinou a descansar. Glória a Deus. A palavra diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. E nós precisamos buscar nele esse descanso. Ele nos dá isso. Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento. Quando nós estamos passando por uma tribulação, o Senhor nos concede essa paz que as pessoas de fora não entendem como nós podemos ter paz em meio a circunstâncias tão desfavoráveis a nós. Mas o Senhor pode fazer isso, porque Ele é poderoso. Aleluia. E ainda no verso 2 ele continua dizendo: e me conduz a águas tranquilas. Mais uma vez o Senhor provê sustento às suas ovelhas. E uma coisa sobre as ovelhas é que elas são animais que se assustam fácil. Se o pastor levasse essas ovelhas em águas agitadas, elas iriam ouvir o barulho, iriam ver as águas agitadas e elas provavelmente correriam e se dispersariam do rebanho. O pastor não faria isso. Ele não iria querer que as ovelhas corressem e se dispersassem. Então ele diz: e me conduz a águas tranquilas, onde eu não terei medo, porque o meu pastor me conhece, ele sabe um lugar seguro, ele sabe onde tem sustento para mim. Glória a Deus. Deus amado, aleluia. No verso 13 ele diz: restaura-me o vigor. Eu creio que já aconteceu com todos, ou quase todos. Algum momento da nossa vida em que nós estamos com um cansaço físico ou estamos esgotados emocionalmente. E nós clamamos e nos prostramos diante de Deus e Ele renova as nossas forças. O Senhor ele tem poder para fazer isso. Quando nós clamamos a Ele, para que Ele nos traga alegria em meio à tristeza, para que Ele renove as nossas forças, e Ele faz isso porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente tenha alegria, mesmo em meio às dificuldades. E o Senhor ele nos renova. E o verso 3 diz assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos guia nas veredas da justiça. Outra curiosidade sobre as ovelhas, que elas não enxergam muito bem. A ovelha ela é míope, então quando elas estão em grande quantidade, indo atrás do pastor, é fácil delas não enxergarem bem e irem para outro caminho. Por isso o pastor ele precisa estar constantemente falando com elas e as guiando. As ovelhas elas não conhecem a voz de estranhos. Se um estranho vir e falar com elas, elas não vão. Elas reconhecem apenas a voz do pastor. E o pastor, ele conhece cada uma delas. Maravilhoso Deus. Guia-me nas veredas da justiça. As veredas significam caminho. Um caminho de justiça, um caminho justo. Ele nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Ele nos guia no caminho da verdade, e a verdade é a sua palavra. E a sua palavra nos ensina a amá-lo, a amar uns aos outros, a honrá-lo, a conhecê-lo, a amar e perdoar aqueles que nos ofendem. A sua palavra nos ensina a verdade. A sua palavra nos ensina a justiça dele e não a nossa. Nós não somos justos. Somos justificados por ele, mas não por nós mesmos. Glória a Deus. Ele é justo. Ele é bom, ele é amável. No verso 4, um dos versos difíceis, capítulo 23, ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Andar pelo vale de trevas e morte, o vale da sombra da morte, é algo que pode nos assustar e é algo doloroso. São caminhos difíceis que muitas vezes o Senhor nos permite passar. São circunstâncias que são difíceis na nossa vida e o Senhor ele nos permite passar por elas para poder reforçar o nosso relacionamento com Ele, para que a gente não se distancie. Porque quando nós estamos em luta, nós buscamos ao Senhor porque cremos que Ele terá a solução. Mas também nós passamos por caminhos e momentos difíceis para chegar até onde Ele quer nos levar. Desertos são necessários na nossa vida. Provações são necessárias na nossa vida. Mas o salmista diz: eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O pastor ele não mandaria as ovelhas sozinhas no vale da sombra da morte, onde ele sabe que tem perigo. Ele vai com elas. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. Essas são duas ferramentas que os pastores tinham: a vara e o cajado. A vara ela era usada para proteção das ovelhas. Se um outro animal tentasse as atacar, ele usava a vara para espantar aquele animal. E o cajado, ele era como um bastão, mas na ponta dele, ela fazia tipo esse formato aqui, com um ponto de interrogação. Aquilo era para cuidar do único de cada ovelha. Porque quando uma ovelha saía do caminho, o cajado, ele fazia o formato certo da ovelha e o pastor puxa a ovelha de volta para o caminho. Ou quando ela se enrosca em um arbusto, ou quando ela cai, ele usa o cajado para pegar. Os pastores também usavam o cajado para contar as ovelhas, porque os pastores contavam. E nós nos lembramos da passagem que Jesus fala que o pastor foi atrás de uma ovelha que se perdeu. Imagine que ele contou 99 ovelhas e ele deu falta de uma porque ele sabia que tinham 100. Isso mostra que ele se importa com cada um. Cada ovelha é importante para ele. Ele ama cada um. O verso 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós falamos sobre mesa aqui, a pastora Silei falou, e o Senhor ele prepara uma mesa à vista dos nossos inimigos. Nós sabemos que o adversário da nossa vida, ele constantemente nos acusa, ele nos lembra dos nossos erros que o Senhor já perdoou, mas ele nos acusa todos os dias, porque ele quer a nossa derrota, porque ele quer que a gente caia, porque ele quer que a gente pare. Mas o Senhor ele prepara uma mesa à vista dos nossos inimigos. O Senhor também sabe dos nossos defeitos. O Senhor sabe das nossas fraquezas e das vezes que nós erramos, mas ele não se importa com isso. A mesa, o banquete, não é por mérito nosso, não é porque nós fizemos algo para merecer. É porque Ele quer comunhão. É porque Ele quer oferecer algo a nós, um alimento vivo para a nossa vida. Ele quer a comunhão com cada um de nós. E não importa aquilo que o inimigo vai falar de nós, aquilo que ele vai acusar, o Senhor, Ele prepara uma mesa. E mais, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Isso é honra. O Senhor nos honra. O próprio Senhor, Ele faz isso. E o meu cálice transborda. Isso é alegria. Quando nós estamos em relacionamento com o Senhor, quando nós estamos na mesa com Ele, sendo alimentados pelo próprio Senhor Jesus, é como a Sara cantou: nada mais me satisfaz a não ser a presença dEle, a não ser o alimento que Ele nos dá. Isso pode me fazer completa.
me satisfaz por inteiro. Não as coisas que o mundo pode oferecer, porque é passageiro. Mas o Senhor nos preenche, porque nós somos a sua criatura e Ele é o nosso Criador. Espírito Santo, aleluia. E o último verso 6. Grandioso. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Algumas versões dizem a bondade e a misericórdia. Davi entendia da bondade do Senhor e da misericórdia que Ele tinha pela sua vida, e hoje não é diferente. Isso não é porque nós merecemos, porque nós merecíamos o juízo. O nosso destino era a morte, mas o Senhor nos deu vida. Ele nos deu perdão pelos nossos pecados. E isso nunca vai ser mérito nosso. É porque Ele é amor, porque Ele é bondoso, porque Ele tem misericórdia. A palavra diz que Ele é riquíssimo em misericórdia, porque Ele tem graça. Não é pelos nossos feitos, não é pelas nossas obras, é apenas pelo amor que Ele tem por nós. E a palavra diz: a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E isso é maravilhoso. Davi, ele já havia lutado com o urso e com o leão para recuperar a ovelha que tinha sido pega. Ele arriscou a sua vida em meio ao perigo, mas pegou a ovelha que era sua. E Jesus em João capítulo 10, ele vai dizer que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é gratidão por tudo aquilo que Ele falou nos versos anteriores, reconhecendo que o Senhor era o pastor da vida dele. Ele diz: eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, porque eu também quero o Senhor. Eu quero esse relacionamento com Ele. Ele não falta comigo, eu também não quero faltar com Ele. Aleluia, Jesus. E muito mais do que ter a presença do Senhor aqui na terra, é saber que Ele nos deu a salvação, para que onde Ele estiver, um dia nós estejamos também, morando com Ele eternamente. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? São essas palavras que eu tinha para os irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia.